Olá, alunos do sexto ano, professora Luciana, português, Instituto Educacional Emmanuel. Estou aqui para gravarmos a nossa videoaula. Mas antes de gravar a videoaula, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Como é que vocês estão? Está difícil esse afastamento social, não é mesmo? Mas vocês sabem que isso é muito importante tanto para vocês como para as pessoas que vocês amam, não é? É complicado ficar em casa assim o tempo todo, ainda mais nós que temos esse ritmo. Mas fazer o que, né? É necessário. Então, olha só, já que estamos falando de afastamento social, eu queria perguntar para vocês como é que vocês montaram a rotina de estudos de vocês. Vocês sabem que estudar não é em qualquer lugar, em qualquer momento. Vocês têm que montar essa rotina. De determinado horário eu estarei estudando em determinado local. Por quê? Se vocês não conseguirem fazer isso, com certeza vai dificultar muito a aprendizagem de vocês. Ela precisa ser feita à distância. Então, para que isso aconteça, vocês precisam estar acompanhando e fazendo essa rotina. Façam a rotina, ela é muito importante. Sempre aquele determinado local e aquele determinado horário. É a melhor maneira de se aprender, ok? Então, olha só, vamos para a nossa videoaula? Ai, tô morrendo de saudade de vocês, viu? Então, aqui nós temos a acentuação gráfica. Nós primeiro, antes de trabalhar a acentuação gráfica, vamos ver os encontros vocálicos, que é um conteúdo que vocês já viram no Fundi 1. Agora, vamos revisar um pouquinho, bem brevemente, com a Pro. O que são encontros vocálicos? São encontros de duas ou mais vogais. Essas vogais são chamadas de vogal e semivogal, ou seja, o som mais forte e o som mais fraco. Observe a palavra dói. Quando nós vemos a palavra dói, o O é uma vogal. Por que o O é uma vogal? Porque ele tem um som mais forte. O I é classificado como semivogal. Por que semivogal? Porque tem um som mais fraco. Aí vocês observam a palavra sair. Sair, ela é formada por semivogal mais vogal, ou seja, o som mais fraco com o som mais forte. Vocês observando aqui a palavra, primeiro dói, o I ele foi classificado como semivogal. Agora, na palavra sair, o I ele já foi classificado como vogal. Por que essa diferença? Porque aqui o I ele tem o som mais fraco e aqui o I tem o som mais forte. Por isso que aqui ele é chamado de vogal e aqui ele é chamado de semivogal. Daí eu tenho a classificação quando eu estou trabalhando esses encontros vocálicos, que é hiato, ditongo e tritongo. Quando é que eu tenho uma palavra formada por hiato, que é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes? Por exemplo, eu tenho a palavra lua. Vocês podem observar que nós separamos o U do A. Quando isso acontece, quando essas duas vogais não ficam juntas em hipótese alguma, nós chamamos de hiato. Daí nós temos a próxima palavra, saída. Vocês também podem observar que o I ele ficou separado do A. Se ele ficou separado do A, ele é chamado de hiato. Relembraram que a Pro do Fundi 1 explicou para vocês? Agora o ditongo. O que é ditongo? Encontro de duas vogais numa mesma sílaba. Então, vocês têm a palavra beira. Observem que o E e o I ficaram juntos. Se eles ficaram juntos na minha separação silábica, quer dizer que eu tenho um ditongo. A palavra herói, vocês podem observar, herói. As duas vogais também ficaram juntas. Se elas ficaram juntas, quer dizer que eu tenho um ditongo. Tritongo, encontro de três vogais na mesma oração e respeita a ordem, semivogal, vogal, mais semivogal. Observe a palavra, quaisquer. Então, quando nós separamos a palavra, quais são as vogais? O U, o A e o I. Então, observem que nós temos aqui três vogais juntas. Se as três vogais estão juntas, elas são chamadas de tritongo. Então, quando eu falo quais, o U, ele tem um som mais fraco, então ele é semivogal. O A, ele tem um som mais forte, então ele é uma vogal. E o I tem um som mais fraco, é uma semivogal. Então, nós temos semivogal, vogal e semivogal. E isso indica que nós temos um tritongo. É bom sempre lembrar também que o A, na maioria das palavras, sempre está trabalhando como uma vogal, ok? Então, nós temos os fonemas emitidos em um único impulso de voz. O que é o impulso de voz? É a forma que eu pronuncio minhas palavras. Então, separam-se as letras dos dígrafos RR, SS, SC, XC, XS. Por exemplo, carrasco. Observem que a palavra carrasco é escrita com dois R's. Quando eu vou separar as sílabas, cada R fica em um
espaço, em uma sílaba. Por quê? Porque ele é um dígrafo e os dígrafos são separados. A palavra excelente, pode observar que o X e o C estão separados. Por quê? Porque ele é classificado como um dígrafo. Por isso ele aparece separado aqui nas minhas palavras. Não se separam os dígrafos que são CH, NH, LH, GU e QU. Sonho, observe, NH são dígrafos, não se separam. Chuva, CH, dígrafos que não se separam, diferente dos primeiros que nós vimos aqui. Então, temos dígrafos que se separam e nós temos dígrafos que não se separam. As consoantes que não são seguidas de vogal devem ficar na sílaba anterior. Prestem bem atenção a separar as sílabas, que muitos alunos acabam errando isso. As consoantes que não são seguidas de vogal devem ficar na sílaba anterior. Por exemplo, absoluto. Então, olha só, o que aconteceu? Ela foi seguida de vogal, não foi? Então, quer dizer que a minha consoante ficou na sílaba anterior. Bactéria. Olha só o que aconteceu em bactéria. Ela também ficou na minha sílaba anterior. Se a consoante for inicial e seguida de outra consoante, não devem ser separadas. Então, consoante inicial seguida de outra consoante, não se separam. Psicólogo, PS, não se separa. Gnomo, GN, não se separa. Não esqueçam dessa regrinha que vocês já viram no Fundo 1, estão revisando no Fundo 2 para que a gente possa trabalhar a acentuação gráfica, ok? As atividades referentes a esse conteúdo estarão no plural, é só vocês acessarem. Bons estudos para vocês!